João capítulo 21, versículos 20 a 25. Eu estava olhando nas minhas anotações e eu vi que a gente começou esse livro de João, começou lá no capítulo 1 de João, em janeiro, final de janeiro de 2022. Então, faz mais de 2 anos, né? 2 anos e meio, pouco mais, que a gente está no livro de João. E hoje nós vamos terminar, finalmente, né? É o último parágrafo do livro de João. E se a gente for olhar para trás, né? Se a gente for ver o que a gente aprendeu com o livro de João, a gente pode dizer que já aprendeu tudo, que não precisa mais ler o livro de João, porque a gente já aprendeu todas as coisas? É claro que não. A gente tem muitas dúvidas ainda, muitas perguntas, e a gente vai ver que justamente esse último parágrafo de João, ele termina com muitas respostas pairando no ar. Tem muitas coisas que, ao terminar o livro, João mesmo deixa muitas respostas pairando no ar. Muitas que ele mesmo não sabia e muitas que ele disse que nem dava tempo dele contar e nem tinha condições de contar. Então, vamos ler esse parágrafo, João 21, de 20 a 25, e vamos ver então quais são essas respostas, ou a gente pode dizer também as perguntas que ficaram sem respostas e que estão pairando no ar. João 21, de 20 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque, como foram ditas aqui as palavras durante os testemunhos, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, em momentos em que estamos desanimados, em que estamos ansiosos, e no decorrer, Senhor, do estudo deste livro de João, muitas coisas aconteceram em nossas vidas e o Senhor tem falado conosco através da tua palavra e através do teu Espírito em nossos corações. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, fale conosco hoje, que a tua palavra, Senhor, possa fazer sentido em nossos corações e a tua palavra esteja dentro dos nossos corações em todo o tempo, Senhor, para que possamos
servir o Senhor como servos fiéis, servos que são úteis ao Senhor. Obrigado, Deus. Pedimos a tua bênção. Ajuda também os irmãos que não puderam estar conosco hoje. Tu possas estar com eles também falando em seus corações. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Respostas pairando no ar. Eu vou pedir que o Alcir, por favor, distribua esses papeizinhos aqui, que são versículos para que os irmãos possam ler. Quem quiser ler, então pega aí um papelzinho e quando chegar a sua vez eu vou pedir para você ler esses versículos. Então, há muitas coisas que nós não entendemos, muitas coisas em nossas vidas que nós não entendemos, e provavelmente muitas nós nunca vamos entender. Só quando nós, talvez, eu acho que certamente, quando chegarmos no céu, a gente vai poder perguntar muitas coisas, como aquela música que a gente canta, As Nuvens Negras, que fala, né? Quando chegar no céu, eu vou fazer muitas perguntas ao Senhor e vou receber lindas respostas. Mas agora a gente não entende. E um dia talvez o Senhor vai nos revelar todas essas coisas. E aqui, então nesse parágrafo, nós vemos que existem algumas respostas que ficaram pairando no ar, respostas a algumas perguntas que nós podemos ver, por exemplo, no versículo 20, a primeira pergunta aí que ficou com a resposta pairando no ar é: quem é o traidor? Né? No versículo 20. João, ele diz que ele sempre se refere a si mesmo aqui como aquele a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Então ele diz no versículo 20 que lembra daquela cena, né, da pesca maravilhosa, e que Jesus estava na praia e recebeu os discípulos lá com um fogo aceso, com peixes assando ali, pães. Aí eles tiveram aquela refeição, teve aquela conversa com Pedro, perguntando 3 vezes se Pedro o amava, dando a ele uma segunda chance. E então Jesus, eu imagino que naquele momento, então ele se levantou, começou a caminhar e disse a Pedro: segue-me. Então, nesse momento, Pedro olha para trás e viu que o ia seguindo também aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, o próprio João, o autor desse livro, estava seguindo. Então, Pedro se vira para trás e ele pergunta a Jesus. Aliás, o João, ele diz que esse discípulo a quem Jesus amava era aquele que estava na ceia do Senhor e que se reclinou no peito do Senhor e perguntou quem é o traidor. Quando na ceia, Jesus disse: existe um traidor entre nós. E aí todos ficaram perguntando quem é, e Pedro havia feito sinal para João, e João, que estava perto de Jesus, então se reclinou e perguntou, provavelmente cochichando no seu ouvido, perguntou: Senhor, quem é o traidor? E naquele momento, se a gente se recordar, durante aquela última ceia, Jesus não disse diretamente: é Judas Iscariotes. Ele deixou a resposta pairando no ar. Ele disse, ele falou de algumas maneiras que eles poderiam entender ou não, mas a resposta foi vaga. Por exemplo, ele disse: é aquele que põe a mão comigo no prato. E outro lugar ele disse: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E outra vez ele disse assim: a mão do traidor está comigo à mesa. Então ele deu uma resposta meio vaga, e então a resposta ficou pairando no ar. E na ocasião, o João, que escreveu também sobre isso, sobre a última ceia, ele disse que nenhum dos que estavam à mesa
percebeu que Jesus se referia a Judas Iscariotes. Mesmo quando Jesus entregou o pão molhado para o Judas e disse: vai, o que você tem para fazer, vai e faz-o depressa. Aí ele saiu, Judas saiu, e eles ficaram pensando que Jesus tinha mandado ele dar dinheiro para os pobres, porque ele era o tesoureiro da turma, né? Ele que levava a bolsa do dinheiro. Então, talvez Jesus mandou ele dar uma oferta para um pobre, ou então comprar alguma coisa que estava faltando para a festa. Então, hoje a gente sabe que é o Judas Iscariotes, e também eles souberam depois, mas naquele momento ficou no ar, ficou uma resposta vaga. Então, há muitas coisas que nós não sabemos, e isto também ocorre, não só ali, mas ocorre muitas vezes. Por exemplo, em Mateus, capítulo 13, 28 a 30, quem estiver com esse versículo pode ler para nós, por favor. Mateus 13, 28 a 30. Isso, então lá em Mateus 13, 28 a 30, é uma parte da parábola do joio e do trigo. Então vocês podem ver que os trabalhadores perguntam para o Senhor quer que nós... Porque o joio, ele parece muito com o trigo, mas só que ele, não sei se ele é venenoso, mas ele não é como o trigo. Tem que separar, né? E então foi um inimigo que foi lá e semeou, e aí eles perguntaram: então, o senhor quer que nós vamos e arranquemos? Aí ele disse: não, deixa eles crescerem juntos, porque senão vocês podem arrancar o trigo pensando que é joio, porque são bem parecidos. Então, quando tiver na hora da colheita, eu vou mandar os ceifeiros fazerem a colheita, e aí sim eles vão separar o joio do trigo. E ele aplica essa parábola ao reino de Deus, ao reino dos céus. Então, ou seja, a gente sabe que na igreja, e quando a gente fala igreja, a gente está falando não só da nossa igreja local aqui, mas a gente está falando da igreja de Cristo, de toda a igreja. Existe joio misturado com trigo, ou seja, existem filhos do diabo misturado com filhos de Deus na igreja. E a gente não sabe quem é, porque as pessoas enganam muito bem e não são sinceras. Então a gente não sabe, então a gente não pode querer separar hoje o joio do trigo. E então também é mais uma das coisas aí que ficam pairando no ar, né? Até hoje, a gente pode dizer que é como aquela situação lá na última ceia, em que eles sabiam que existia um traidor entre eles, mas não quem era esse traidor, e o Senhor não revelou abertamente quem era. Ele podia ter falado abertamente, mas não falou. Assim também, de certa forma, ele quer que nós andemos o joio misturado com o trigo, por enquanto, até o dia em que ele vai revelar quem é o joio e quem é o trigo. Também o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, 29 e 30, quem estiver com o versículo pode ler, por favor. Isso. Então aqui Paulo, ele estava em Atos 20, 29 e 30. Paulo estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele mandou chamar os líderes da igreja, os presbíteros de Éfeso, e ele disse essas palavras: eu sei que entre vós
vão penetrar lobos vorazes e até dentre vós mesmos, ou seja, dentre aqueles que estavam ali, haviam pessoas que ele sabia, Deus tinha revelado para ele, que havia pessoas ali que iam se levantar falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. E então havia também traidores ali, e essa também ficou pairando no ar, porque ninguém sabia quem eram os traidores. E da mesma maneira também João escreveu em sua primeira carta, 1 João 2, 18, 19 e 26. Quem estiver, por favor, João 2, 18, 19 e 26. Que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido nós, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Isso. Então, ele disse que, o João, aqui ele diz que havia muitos anticristos, que haveria, né, o anticristo que foi profetizado, que a gente sabe que é no final dos tempos, talvez até ele já esteja vivo hoje, esse anticristo, que provavelmente vai ser um homem, que vai governar o mundo. Mas ele disse também, agora já muitos anticristos têm surgido entre nós. Então, esse espírito do anticristo, ele está na igreja desde aquele tempo. Então, há muitos anticristos misturados aí na igreja, e a gente não sabe quem são. Então, são traidores, né? Traidores entre nós. Então, esta é uma resposta que fica pairando no ar, como naquele dia da última ceia. Quem é o traidor? Uma segunda resposta a uma pergunta que fica pairando no ar nesse parágrafo, está nos versículos 21 a 23. A pergunta é: o que será de João? O que vai acontecer com João? É esta pergunta que Pedro faz, né? Então Pedro pergunta para Jesus, quando ele olha para trás, vê que João está seguindo, ele pergunta: Senhor, e quanto a esse? Né? O que vai acontecer com esse que está aí atrás de nós? E Jesus dá uma resposta vaga. É como a gente costuma dizer, ele desconversa, né? Ele diz assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Como se eu estivesse dizendo, não é da sua conta, né? Não é da sua conta. Se eu quero que ele fique até que eu venha, não é da sua conta. Você tem que fazer o que eu estou mandando. Segue-me, né? Então, e ficou então o próprio João, ele diz que, né, no versículo 23, que os discípulos depois, ou se tornou corrente, eles falavam entre si, dizendo que o João não ia morrer. E aí o João faz questão de explicar, mas Jesus não disse que eu não ia morrer. Ele só disse assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa, né? Mas então a gente também fica com essa resposta pairando no ar. A gente não sabe o que aconteceu com João, porque a Bíblia mesmo não diz como ele morreu. A gente sabe da tradição, da história que alguns escreveram, mas a gente não sabe o que é confiável e o que não é. A gente só confia na Bíblia 100%, na palavra de Deus. Mas João, segundo a tradição, né, a gente sabe, a informação que a gente tem é de um homem chamado Polícrates, de Éfeso, lá do segundo século depois de Cristo, segundo, terceiro século, né, anos 200 e 300 depois de Cristo. Polícrates, ele falou sobre isso, e também o Eusébio de Cesareia,
O Polícrates é do final do segundo século, ou seja, dos anos 100, né? Anos 100 depois de Cristo. E Eusébio é do final do terceiro e começo do quarto século, ou seja, anos 390, 400 e alguma coisa. Aliás, 290, 300 e alguma coisa. Então, bem lá no comecinho, então eles escreveram sobre isso e fala que em João, em algum momento, ele, depois dele ter sido exilado na ilha de Patmos, que foi onde ele escreveu o Apocalipse, ele voltou, ele foi libertado, voltou para Éfeso, onde ele era presbítero ali, cuidava de várias igrejas, e ele também, segundo então essas pessoas, o Eusébio e o Polícrates, ele morreu aos 94 anos de morte natural, no ano 103 depois de Cristo, lá em Éfeso mesmo, né? Mas aí tem outras fontes, né, futuras, fontes frágeis, né, porque a gente não dá para confiar 100%, mas diz que quando o Constantino, o imperador Constantino, se converteu, ali nos anos 300, mais ou menos, né? Quando ele se converteu, uma das coisas que ele fez depois foi edificar uma igreja em homenagem a João. E ele foi fazer isso na sepultura, lá onde João estava sepultado, foi construir uma igreja ali. E diz que quando eles foram abrir o túmulo para edificar a igreja, o túmulo estava vazio. Então, se isso é verdade, né? Pode ser que João esteja por aí, né? Andando e ainda esteja vivo e a gente não sabe, né? Quem sabe, né? Ninguém sabe. Essa resposta, então, fica pairando no ar. Uma terceira resposta que fica pairando no ar é a resposta à pergunta que está nos versículos 24 e 25. A pergunta é: o que mais fez Jesus? Além do que está relatado na Bíblia, além do que está escrito aqui na palavra de Deus, o que mais Jesus fez? Os versículos 24 e 25, então, é o final, é o epílogo desse livro, né? E João, ele então se apresenta, este é o discípulo, aí finalmente ele diz que é ele, né? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Então, aqui que ele se revela. E ele diz que há muitas outras coisas que Jesus fez. E que se todas elas fossem escritas, ele acha que não ia caber no mundo inteiro os livros que seriam escritos. Então, que coisas são essas, né? O que Jesus fez? E a gente fica, então, com essa resposta pairando no ar. A gente não sabe, por exemplo, o que Jesus fez entre os 12 anos e os 30 anos. Porque a gente sabe que quando ele tinha 12 anos, ele foi no templo, conversou lá com os doutores da lei, eles ficaram impressionados. Depois ele ficou sujeito ao seu pai adotivo, José, e a Maria, sua mãe. E até os 30 anos a gente não sabe, porque a gente só sabe que depois ele foi batizado por João Batista e aí ele começou o seu ministério público. Então, há muitas pessoas querendo dizer o que Jesus fez. Muitos falam que ele foi para o deserto da Arábia e que ele era, por exemplo, da seita dos essênios, né? Porque os essênios não são mencionados na Bíblia. Vocês sabem que os judeus eles tinham várias seitas, né? Tinha os saduceus, que não acreditavam que havia ressurreição, não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos, ou seja, eles não acreditavam em coisas sobrenaturais. E os fariseus, que a gente conhece muito bem, que o pastor Ismael falou hoje na escola dominical, é aqueles que eram chamados de hipócritas, né, porque eles sabiam muita coisa sobre a lei, mas era só superficial. Tinha os herodianos, que também são mencionados na Bíblia, que eram aqueles judeus moderninhos, né, que eram, como hoje os crentes modernos, né, que pode fazer tudo, né, vamos nessa vibe aí do mundo, né, e tal, ser cristão é legal, né, aquela liberdade, né, e tinha também
os essênios, né? E outros, né, que não são mencionados. Tinha os zelotes, né? Zelotes, inclusive um dos discípulos de Jesus, pelo menos era zelote, ele era chamado Simão. Zelotes eram aqueles que queriam libertar Israel pela luta armada, né? E tinha os essênios, que não são mencionados, mas eles existiam também naquele tempo, e eles eram mais afastados, ficavam no deserto. Por isso, muita gente diz que o João Batista era dos essênios e que Jesus também teria sido dos essênios. Mas isso a gente não sabe, são apenas especulações. E há muitas outras insinuações sobre isto. O que mais Jesus fez? A gente não sabe. Quando a gente estiver no céu, quem sabe ele vai nos contar. Nós vamos perguntar e ele vai nos contar. Então, irmãos, aqui nesse parágrafo a gente viu muitas respostas pairando no ar e ainda haverão muitas outras respostas, muitas perguntas que nós não vamos receber resposta, né? Por que isso? Por que aquilo, né? E a gente já está acostumado com isso, não é? E isso é normal, isso é natural, e a Bíblia, então, nos ensina isso. Então, para concluir, eu vou pedir que os irmãos leiam os versículos que estão aí com vocês. Deuteronômio 29, 29. Então, as coisas que são encobertas pertencem ao Senhor, e as que estão reveladas pertencem a nós, para nós cumprirmos, para nós obedecermos. Mais ou menos o que Jesus falou para Pedro, né? Você vai ficar sem essa resposta, mas faz o que eu estou te mandando, né? Então, nem tudo ele vai nos dizer. 1 Coríntios 4, 5. As coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, nada julgueis antes do tempo, né? Porque a gente não sabe as coisas claramente, e um dia o Senhor vai revelar, até as coisas que estão escondidas em nosso coração. Então, cada um vai receber da parte do Senhor o louvor que merece, né? Ou a repreensão. Eclesiastes 9:1. Tudo está oculto, né? Vou traduzir aí o que o Rafael falou, do espanhol, né? A gente está aprendendo espanhol aí com o Rafael, né? Então, Eclesiastes 9:1, ele diz, né, Salomão escreveu Eclesiastes, ele era grande sábio, sabia muitas coisas, mas não sabia tudo. E aqui ele diz, né, em Eclesiastes 9:1, que ele se aplicou para saber todas as coisas claramente, para entender, mas ele diz aqui, os justos e os sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou ódio que está à sua espera, ninguém sabe, só Deus sabe. Tudo está oculto no futuro. Deus sabe, mas o homem não sabe. Então, você é bom, você segue a Deus, você é fiel a Deus, mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Se são coisas boas, são coisas ruins. Só Deus é que sabe. Mas a gente sabe que, como o pastor Alden sempre repetia aquele versículo, e o José Paulo gosta muito também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, né? Agora, Apocalipse 10, 4.
Isso. Então, lá em Apocalipse tem uma passagem, essa passagem misteriosa, né? Eu tô doido para saber o que o João escreveu lá, né? 7 trovões falaram, ele escreveu, ele falou, não escreve não. Essas coisas aí é segredo, né? Então a gente não sabe, né? O que será que João escreveu ali em Apocalipse 10:4? E Daniel 12:4. Céu livre, até o tempo do fim, muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, no final do livro do Daniel, Daniel 12:4, Deus disse para ele para encerrar as palavras daquele livro, ou seja, selar, né, guardar, porque muitas coisas, né, muitos, aqui é uma profecia que diz ali que muitos o iam esquadrinhar. Esquadrinhar é você esmiuçar, você ler, reler, ler no grego, ler no hebraico, ler no aramaico, e faz, né, a exegese, tudo aquilo para tentar entender. E há muitas teorias a respeito do que Daniel está dizendo, inclusive a que nós adotamos, que é do dispensacionalismo, que a 70ª semana de Daniel, ou seja, a semana número 70, vai ser uma semana de anos, né? Semana de 7 anos, que será a grande tribulação. É como se Jesus, quando Jesus veio, ele veio na semana de número 69, né? E aí terminou. Aí depois teve uma pausa, né? Um parênteses na história, que dura até hoje, para que a semana de número 70 aconteça, que será a grande tribulação. Mas a gente não sabe, não tem certeza. Só vai saber quando acontecer. E há muitas outras teorias sobre isso também. E, finalmente, Hebreus 12:5. Amém? Então, mais uma vez, vou traduzir do espanhol, né? A Rosa leu em espanhol ali para a gente. Então, Hebreus 12:5, ele diz que vocês estão esquecidos da exortação que o Senhor fala com vocês, que ele discorre conosco como a filho, né? Não desprezes, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado. Então, quando você, né, for reprovado, não desmaie, nem desanime, porque o Senhor te trata como um filho. E qual o pai que não açoita o filho, né, que não disciplina o filho? Se ele não disciplina é porque ele não ama o filho. Mas se ele ama, ele disciplina o pai e a mãe. E só para terminar, em Isaías 55, ninguém tem esse versículo aí, mas Isaías 55, de 6 até o 11, ali fala, um dos versículos ali importantes é o versículo 6, que nós temos na frente da igreja ali. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E, entre outras coisas, nesse contexto, ele diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eu não penso como vocês. Deus não pensa como nós. Então, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Vamos confiar no Senhor e vamos obedecer o que Ele diz. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque vai haver um momento em que não haverá. E estas respostas que estão pairando no ar, então nós saberemos quando o Senhor quiser nos revelar. Amém? Deus nos ajude a confiar e seguir o Senhor.